Eu comecei a entender que a minha grande missão, a minha grande finalidade nesse mundo é ajudar as pessoas, é servir as pessoas, é ser útil para a vida das pessoas. Não tem um dia que eu acordo e penso assim, como eu posso ser útil para as pessoas hoje? Por mais que depois venham os problemas, as adversidades que todo mundo tem, eu encontrei meu sentido. Eu nunca mais senti vontade de perder a minha vida, porque eu olho para a minha vida e penso assim, que a minha vida é uma grande oferta de amor para as outras pessoas. Esse é o meu chamado. Servir na minha família, servir os meus filhos, servir o meu marido, servir as mulheres que eu atendo. Com 18 anos eu me formei professora e meu pai perguntou se eu não queria anel, nada. Eu disse não, eu disse assim, eu queria para o convento. Aí ele chorou muito, mas ele era muito um católico praticante e ele se conformou. Então eu fui para ajudar, mas minha cabeça estava virada mais para os pobres, para os doentes. E naquela época todo mundo estranhava, porque dizia, mas irmã Dulce só vive o dia todo na rua. Não é certo para uma religiosa o dia todo na rua. Mas eu tinha licença da Madre Geral, por escrito, de me dedicar a essa vida. Então, interiormente eu sabia que era aquilo que Deus queria que se fizesse, com apostolado, contato direto com o povo. Então a gente vê que é a providência divina, quem mantém, quem toma conta, quem dirige, e que a gente aqui é somente um instrumento bem fraco nas mãos de Deus. Qual o sentido da vida? Qual o propósito para continuar a viver? Trabalhando como enfermeira obstetra há quase uma década, atendendo mulheres, bebês e suas famílias, eu sei que cada pessoa que chega a esse mundo tem um propósito. Cada vida que nasce tem um sentido. E eu vi com os meus próprios olhos pessoas transformarem a sua vida, a sua realidade, na sua circunstância, através do sentido da sua própria vida. Como num ciclo totalmente virtuoso, à medida em que elas encontraram sentido para a sua vida, também deram sentido à vida de tantas outras. Mas aí, gente, você vê aquela mulher, sabe, dando tudo de si, olhando para você, confiando em você, né, vendo aquele pai ali também no processo, e de repente aquele nenenzinho sai, aquele choro, e você pensa assim, poxa, fiz o que devia, sabe, o que eu precisava fazer, né, fiz o meu papel, né, eles alcançaram o que eles queriam com o meu apoio, né, porque é isso que a gente faz, a gente dá um apoio, então faz um sentido. Então eu meio que perdida, meio minha vida sem sentido, eu assim, muito monótono, né, minha vida muito monótona, então eu encontrei um motivo para viver, um motivo para lutar, um motivo para eu alcançar pessoas que eu não estava conseguindo alcançar. E que dentro do meu coração eu sentia esse desejo de poder transformar a vida delas. Eu acredito que hoje eu consigo ajudar as mulheres com aquilo que realmente é a verdade. E a verdade, quando ela é dita, não tem como... É igual aquilo que você fala, você viu, não tem como você desver. E é isso, sabe? Eu quero ajudar todas as mulheres, assim. Se vir uma, eu vou ajudar ela. Se vir 100, eu vou ajudar. Se vir... Sabe, assim, eu quero ajudar. Já fazia tempo que eu sentia a necessidade de fazer aquilo que realmente eu gosto. Trabalhar o dia inteiro atrás de um computador, sem poder tocar a história de alguém, não estava mais fazendo sentido para mim. Além também da necessidade de ter mais tempo para minha família, de poder me dedicar mais ao meu marido, à minha filha. Essa virada de chave, em poder atender gestante, em poder servir uma outra mulher. Hoje, eu não quero apenas ajudar outras mulheres, mas eu quero servir a essas mulheres. Eu hoje me proponho a ser uma pessoa melhor, a ser uma mãe melhor e a ser uma esposa melhor. Eu me deparei com uma dimensão do servir que me transformou como mãe, como esposa, como mulher dentro da minha família e no meu trabalho. Eu vi as minhas gestantes de uma forma com muito mais amor, com muito mais dedicação, até mesmo na forma como eu as tocava, como eu as olhava. Então eu me lembro quando eu era criança, eu adorava brincar de boneca, e eu sou a filha caçula, né? Eu sou a quinta.
A minha mãe perdeu a minha irmãzinha no parto, então eu fui sempre rodeada de muito amor, de muitos mimos. Eu era a princesinha da casa. E foi crescendo assim com os meus pais que eu fui vendo como era o mundo, como eram as pessoas, como era a realidade. E as referências que eu tinha eram muito fortes, assim, meu pai, a minha mãe. E o que mais me marcou na minha infância foram as histórias que a minha mãe contava. Então, a minha mãe, ela teve uma história muito sofrida, assim. Ela foi doada quando ela era pequenininha, ela tinha 4 anos. E antes disso, ela era uma menina de rua, né? A mãe dela bebia, não ficou com ela, e ela ficava com o pai. E ela falava que ela recordava que passava fome, que o pai dela deixava ela sozinha dentro de casa, pequenininha. E que muitas vezes ela pulava a janela para procurar comida, assim, na rua, sabe? E nessa situação ela foi doada, né? Porque o pai não tinha condições, para uma família que tinha fazenda, que era muito rica em São Paulo. E ela sempre dizia que lá, assim, ela sofreu muito. Ela teve uma vida de muitos sofrimentos, assim. E eu lembro de um episódio que ela sempre conta, assim, 2, na verdade. Um que ela, imagina, ela cresceu sem mãe, né? E ela falava assim, que quando ela era pequenininha, ela tinha um parzinho de roupa, assim, sabe? Que ela sempre usava, 2, né? Pra lavar e trocar. Ela não tinha sua cobertinha e ela ficava num quartinho, assim, bem simples. E ela falava que quando chegava a noite, ela chorava de saudade, assim, da mãe que ela nunca teve, que nunca foi presente. Ela cresceu sem mãe, então... E a referência que ela tinha de mulher era essa pessoa que cuidava dela, que judiava muito dela. E ela também me conta que, o segundo fato, que ela foi crescendo, e minha mãe era uma mulher muito bonita, assim, ela tinha um corpo bonito, um rosto muito lindo. E aí, essa mulher, ela ficava com um certo tipo de inveja. Um dia, ela trabalhando, imagina, ela trabalhava na fazenda, ela juntou o cabelo dela, assim, mostrou era tipo uma cristaleira que tinha um espelho, assim, e olhou, trouxe, assim, o cabelo dela bem perto do espelho e falou assim, tá vendo? Olha o seu rosto, você não tem ninguém, você é ridícula, você é feia. E eu fico imaginando, assim, um tanto que como deveria ser a realidade da minha mãe. Eu conto isso porque isso foi formando a minha ideia de sofrimento, de vida, de realidade. Então, por mais que eu fui criada como uma princesinha, eu sabia que o sofrimento existia, eu sabia que as pessoas estavam aqui nessa vida em busca de um sentido, em busca de algo maior, em busca de uma felicidade. E eu ficava pensando como. Eu olhava para a história da minha mãe e pensava assim, quanta tristeza, sabe? E aí foi quando eu fui crescendo, eu fiz o meu curso de enfermagem, eu fiz meu curso de enfermagem na universidade pública, e lá também eu vi o que é pobreza. Muita pobreza, muita gente. Eu lembro que eu acompanhei uma mulher que teve HIV e ela acabou vindo a falecer de HIV, e aquilo me marcou demais, assim. O primeiro parto que eu vim também, o nascimento, que é um momento tão feliz, foi também um evento marcado por tristeza. Eu vi uma mulher parindo, as pessoas criticando ela, zombando dela, rindo dela, ela sentindo fome, sentindo sede. E se eu olhasse assim bem para a minha realidade, eu poderia pensar, nossa, né? Quanto que vale de lágrimas, quanta tristeza, né? E assim foi. Eu me casei em 2014, encontrei meu esposo e tive minha primeira filha. Quando eu tive minha primeira filha, eu pensei assim, meu Deus, agora sim, eu entendo o que é se privar, o que é sofrimento, o que é perder noites de sono, o que é se doar para uma pessoa. E aquilo para mim me deixava, de certa forma, presa. Eu olhava para minha filha assim, amava ela de paixão, mas eu pensava, meu Deus, quanta desigualdade. Por que homens têm tanta liberdade e eu, mulher, tenho que acordar para amamentar e eu tenho que estar debruçada sobre essa minha filha, e minha primeira filha nasceu prematura. E como se não bastasse, 2 anos depois eu tive minha segunda filha. E quando eu tive minha segunda filha, eu pensei assim,
meu Deus, e agora? O trabalho redobrou. E eu cheguei num ponto, assim, que aquela menininha, aquela princesinha que meu pai criou, já não era mais tão princesinha, sabe? Aquela princesinha tinha que ser mãe de 2 crianças, ser esposa, ser profissional. Nessa época eu já trabalhava como enfermeira obstetra, já tinha feito meu curso de doula. Eu já sabia o que era o serviço, sabe? Mas eu ainda estava com o coração fechado. E aí eu lembro que eu brigava muito com meu esposo. Nossa, como eu brigava com ele, eu falava assim pra ele, eu acho que homem é feriado e mulher dia de semana, porque eu estava ali todos os dias cuidando das crianças. Eu olhava para outras pessoas e pensava, nossa, mas fulano é mais feliz, fulano tem mais facilidade para cuidar de filho, fulano... E isso fez com que a gente brigasse muito, sabe? Não porque nós tínhamos um problema grande entre eu e ele, mas porque eu não estava bem com a minha vocação. Eu não entendia, a minha vida não fazia um quebra-cabeça que montava direitinho, as peças estavam todas espalhadas. E eu lembro que eu ficava tão triste essa época, assim, eu estava tão sem sentido que eu olhava, assim, a gente tem uns produtos de limpeza alto, né? E eu abria, assim, de vez em quando aquelas portas e olhava os venenos, né? Olhava os venenos e pensava assim, meu Deus, como que deve ser se matar com veneno? E aí, aquilo ficava na minha cabeça, assim, eu tive algumas brigas com meu esposo. E um dia numa briga, a gente, inclusive, discutia na frente das crianças, elas eram bem pequenas. Aí um dia eu virei pra ele e falei assim, no meio de uma discussão, eu falei assim, eu não aguento mais a minha vida. A minha vida não tem mais nenhum sentido. E às vezes eu olho para esses venenos aqui de cima, a gente estava na cozinha, e eu tenho vontade de tomar um deles e ir embora, sabe? E eu lembro que meu esposo ficou assim, porque ele não sabia, assim, da profundidade que eu estava sentindo, aquele vazio. Não havia nada, assim, de extraordinário, de tristeza na minha vida, mas havia aquela tristeza, sabe? Aquele vazio existencial. E aí, bom, foi passando o tempo. Nessa época, por graça de Deus, a minha filha começou a fazer catequese. E eu levava ela na catequese. Quando eu levava ela na catequese, eu ficava diante do Santíssimo. E eu levava para ele e falava, meu Deus, tira esse vazio de mim, né? Eu preciso encontrar o vazio, preencher esse vazio. E aí foi rezando, procurando os sacramentos, conversando com o padre, eu e meu esposo, e a gente foi indo e entregando para Jesus. Eu me lembrei do livro de Santa Teresinha. E aí eu tinha esse livro, Histórias de uma Alma, e comecei a ler as cartas de Santa Teresinha. Eu me encantei. Quando eu vi uma parte que ela dizia que ela era Margaridinha de Jesus e tudo dela era muito inha, eu pensei, princesinha que eu era quando eu era criança. Eu era muito mimada, muito mimada. E eu li aquela história, eu falei assim, essa sou eu. E aí eu lia como ela se santificava dentro do claustro, como ela servia as outras irmãs ali dentro, sempre pensando em Jesus. E eu pensei, por que não? E, de repente, a cada confissão, a cada oração, a cada leitura das histórias de Santa Teresinha, eu fui percebendo, a minha cabeça fez assim, ó, sabe, pro serviço. E isso repercutiu, tive o terceiro, tive a minha 4ª gestação que eu pedi, depois tive meu 5º filho, que é o Chicão. Ano passado eu tive a oportunidade de acompanhar, né? Foi um grande presente também acompanhar a minha mãe nos últimos dias de vida dela, quando ela adoeceu com Covid. Então, assim, aquilo foi como se fosse uma coroação, assim, de um tempo que ela passou aqui na Terra, da sua vida terrena, né? Minha mãe que sofreu tanto na vida dela, eu olhava para ela assim e pensava, meu Deus, ela precisa ter os últimos dias honrados, assim, sabe? Como se fosse uma rainha, ela que sofreu tanto. Então eu tive essa oportunidade, esse presente de cuidar dela, de fazer massagem no pé dela, de fazer carinho, de levar os padres para dar a comunhão para ela, de
de poder, assim, estar junto com ela, sabe? Rezar com ela, trazer esperança para ela, trazer carinho, trazer amor. Muitos dos meus irmãos estavam com Covid também, então eu fui a que fiquei o tempo todo. Então eu acompanhei desde o início até o momento em que ela foi sepultada. E nesses dias, cada vez mais me reafirmou isso. Laura, o teu sentido está no servir. O teu sentido está em ajudar não só a sua mãe, não só os seus filhos, não só o seu esposo, mas todas as mulheres que você encontrar pela frente, as gestantes que você ajuda, as mulheres que você forma, como doula, como enfermeira obstetra, como, né, mulheres tendo seus filhos na sua própria maternidade. E essa é a minha grande alegria, essa é a minha grande missão. Eu sempre falo que quando chegar a minha vez, Nosso Senhor me chamar, Ele vai prestar conta da minha vocação como mulher, como esposa, como mãe, mas também a minha vocação como mulher ajudando outras mulheres, mulher servindo outras mulheres. É certo que em algum momento da nossa vida iremos nos perguntar: por que eu nasci? Para onde eu vou? De onde eu vim? Qual o sentido e o propósito da minha existência? Essa é uma pergunta que existe desde quando nós começamos a ter a razão. A partir dos 7 anos, queremos descobrir qual é a nossa razão, qual o nosso propósito. E no mundo, todas as pessoas, hoje, enquanto você assiste esse vídeo, há pessoas se perguntando: qual o propósito da minha vida? Não é à toa que 300 milhões de pessoas de todas as idades no mundo inteiro estão sofrendo de depressão. Essas pessoas estão buscando o sentido da sua existência. E não só a depressão, mas também transtornos de ansiedade. Essas pessoas olham para a sua vida e acabam pensando: qual o sentido? Elas têm taquicardia, suam frio, começam a acumular muitos trabalhos, acabam não tendo tempo para fazer coisas que gostam, para ficar com a família, acabam até muitas vezes achando que o sentido da sua própria existência está em acumular coisas, acumular dinheiro, acumular carimbos no passaporte, acumular histórias, acumular muitas coisas, e acabam achando que o sentido da vida está em acumular, em ter as coisas. Assim, eu já tinha no meu coração essa vontade de servir, até porque eu não sabia bem o que eu queria da minha vida profissional, né? Porque a minha vocação primeira é ser esposa e mãe, e sempre foi a minha prioridade, os meus filhos, a minha família. E aí eu ainda tinha isso no meu coração, de o que eu vou ser. E como eu me apaixonei pelo universo de parto, cada parto é único, uma experiência maravilhosa. E todas as mulheres depois falam assim: Isa, graças a Deus que você estava ali junto comigo, você soube me guiar, você me acompanhou, você me acalmou. E teve uma que, tipo, ela falou: se não fosse você ali, eu acho que o médico tinha feito, né, várias coisas comigo. E isso me mostra, me motiva mais ainda como é importante eu acompanhar elas, eu, né, acalmar, passar a informação, fazer educação perinatal com elas. Além disso tudo, né, tem a questão do serviço à minha família. E eu sempre me preocupei em querer estar junto com os meus, mas também querer ajudar as pessoas, né? E essa profissão de doula me dá essa possibilidade de ficar com os meus filhos e também de ajudar as mulheres, de acompanhar elas. Essa busca é uma constante na vida de todas as pessoas, crianças, homens, mulheres. Mas trabalhando com mulheres há quase 10 anos, percebo que há uma insatisfação, principalmente relacionada à maternidade, a chamada maternidade real, como se houvesse 2 tipos de maternidade. Uma maternidade romântica, que não existe, cheia de flores e rosas perfumadas, e de outro lado, uma maternidade crua, nua, terrível, e que leva muitas mulheres à depressão. Eu cresci assim, sem saber o que era família, sem saber o que era amor, sem saber amar as pessoas. Então, não era uma coisa que eu acreditava, eu achava que era invenção das pessoas, sabe?
E aí eu via as pessoas sendo felizes e amando, assim, se amando, amando a família, amando os filhos, amando os pais. E eu achava que era tudo mentira. Eu falava, não, gente, isso é um teatro, porque não é possível, isso não existe. Eu cresci, assim, com uma convicção muito grande de que era tudo mentira. Quando eu engravidei do Dionísio, foi assim, eu queria, mas ao mesmo tempo eu pensava que eu não ia dar conta. Eu falava, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vou colocar uma criança no mundo e essa criança vai ser infeliz, porque eu sou infeliz. Então eu tô colocando uma criança para ser infeliz. E aí eu ficava me culpando por isso. Então foi um baque atrás do outro, assim, a gente só passava perrengue, era só perrengue atrás de perrengue em todos os sentidos. Mas chegava no final do dia, eu acordava de madrugada para amamentar, acordava para ninar ele, e eu tava feliz. E eu ficava tipo, gente, eu não tô dormindo, eu não tô vivendo, eu só tomo café gelado, sabe? Como que eu tô feliz? E aí eu comecei a tentar encontrar sentido para essa felicidade, porque eu não conhecia ninguém assim, eu não tinha convivência com ninguém assim. Tudo que eu conhecia de família era só tristeza, briga, ingratidão, da minha parte principalmente. Então eu não entendia por que eu ficava feliz. Eu achava que a felicidade era justamente a gente não ter nenhum tipo de problema, não passar dificuldade, que era ter uma vida tranquila, uma vida fácil, sabe? Eu acabei descobrindo que na verdade é justamente o contrário, né? A gente conseguir ser feliz apesar de tudo isso, né? A gente conseguir encontrar um sentido para todas as dores, para todos os sacrifícios que a gente tem que fazer. E isso refletiu totalmente na minha maternidade, assim, eu virei outra mãe. Eu continuei fazendo as mesmas coisas pelo Dionísio, mas eu não achava que eu era feliz, apesar, né, dos sacrifícios que eu tinha que fazer por ele. Mas eu comecei a ser feliz justamente pelos sacrifícios que eu tinha que fazer por ele. Sabe? Eu fico, né, agradecida de poder ter alguém por quem eu tenho que me sacrificar. Porque se não fosse por isso, eu continuaria sendo aquela pessoa totalmente imatura, totalmente infeliz e desesperada. Eu e muitas mulheres viveram isso. Em busca de dar um sentido à nossa própria existência, na realidade, a maternidade é uma grande prova. Uma prova de doação, de serviço, de alegria. E que nos transforma todos os dias na nossa melhor versão. A felicidade está no dia a dia, no serviço, em ajudar uma pessoa, em saber que ao abrir os seus olhos naquele dia, todos os atos da sua vida será em prol de alguém, será útil, terá frutos, assim como uma árvore frondosa. Se você está insatisfeita com a tua vida e ainda está em busca do sentido da sua existência, quero te dizer que do meu lado você tem um lugar. Eu adoro ajudar outras mulheres e ajudá-las a descobrir o sentido da sua própria vida. Não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocamos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. É o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira, pura, enquanto durar.